Nesta videoaula, vou ensinar a utilizar o programa TeamViewer, que é um programa que permite acessar remotamente computadores. Acessar remotamente um computador é extremamente interessante, principalmente para quem trabalha com suporte, pois à distância você consegue resolver determinados problemas no computador sem necessariamente ir até o local. Então, o primeiro passo é ter o programa TeamViewer instalado nos dois computadores. Então, eu vou fazer uma simulação utilizando um computador físico e utilizando uma máquina virtual com o Windows 7. O computador físico possui Windows 8. Então, nos dois computadores está instalado o TeamViewer. Repare que no meu computador físico eu tenho uma ID e uma senha. No computador virtual, que vai servir como exemplo aqui para ser acessado, também possui essa ID e senha, ok? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é acessar do meu computador real, meu computador físico, o computador virtual. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, a ID e a senha, ok? Então, eu vou digitar aqui no meu computador físico, a ID deste computador virtual. Então, vou clicar aqui, ó, ID do parceiro, vou digitar aqui 227 454 667 e vou clicar em conexão ao parceiro. Será pedido a senha do computador. Como eu posso ver, eu estou acessando no meu computador físico a máquina virtual. Então eu vou colocar aqui a senha 1737. Iniciar a sessão. Como eu posso ver agora, me abre esta janela e eu a partir de agora passo a monitorar o outro computador. Como por exemplo, eu clico em iniciar, ele abre a minha máquina virtual que simula um outro computador. Então eu vou minimizar aqui a máquina virtual. Então, quando abre essa tela, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de configurar inteiramente esse computador, não importa a distância, né? É claro que a velocidade com que vai ser trabalhado pode variar. Então, por exemplo, eu tenho aqui ações, como por exemplo, posso trocar o lado, né? Eu posso fazer com que o outro computador passe a monitorar o meu, ativar o Ctrl Alt Delete da máquina, por exemplo, né? Porque algumas combinações de tecla aqui não funcionam, né? Entre diversas coisas interessantes, bloquear computador, desativar a entrada remota, mostrar a tela preta, né? Aqui em ver você pode mexer na questão da qualidade da tela, ok? Áudio e vídeo você pode ter um bate-papo, trabalhar com a questão da webcam, usar VoIP, né? Entre outras situações. Pode também transferir arquivos de um computador para o outro, ok? Isso também é possível de ser feito, né? Por exemplo, se eu clicar em transferência de arquivo, eu tenho a opção computador local, computador remoto. O computador local é o meu, né? Ou seja, o computador que está acessando o computador remoto. O computador remoto é justamente o computador que está sendo acessado. Então, caso eu tenha algum arquivo que é da minha máquina que eu quero enviar para essa máquina, eu posso. Por exemplo, vou acessar um exemplo aqui. Vou pegar um arquivo da minha máquina, né, e vou enviar, por exemplo, para a máquina remota. Por exemplo, vou acessar aqui uma pasta. Deixa eu ver. Vamos dar, por exemplo, uma bandeira aqui, um arquivo. Então eu clico no arquivo e clico em enviar. Preciso aqui, no caso, acessar uma pasta de destino, né? Então, clico aqui, enviar novamente. Ele vai fazer a transferência para outra máquina. Então, a outra pessoa também vai poder receber o arquivo, certo? Além disso, eu posso vir aqui também e utilizar o bate-papo, por exemplo, tá? A gente pode mandar mensagens, por exemplo, ok? Isso é bastante interessante. Você consegue conversar com as pessoas através de um chat, certo? Então, aqui, caso você já tenha feito, como você pode ver, eu tenho acesso total ao computador, né? Caso você tenha feito o que você deseja, você pode fechar a conexão, ok? Vou fechar, vou dar OK. Pronto, né? Vou acessar aqui o computador, ver que ele deu uma mensagem aqui também, ou seja, estou desconectado do computador aqui virtual, ok? Caso você queira criar uma senha padrão, para que você não tenha que ficar decorando essa senha, até porque essa senha ela muda, você pode, por exemplo, chegar no TeamViewer da máquina remota, clicar em extras, opções, né? E definir aqui, ó, segurança. Você pode criar uma senha padrão.
Por exemplo, vou botar aqui ABC,123, certo? E vou dar OK. Pronto, então a senha para acessar essa máquina agora é ABC,123. Então, do meu computador aqui físico, né, do computador que vai acessar a máquina remota, eu clico em conexão novamente. Apareceu aqui a janela pedindo a senha. Então, vou colocar ABC,123, foi a senha que eu configurei aqui como senha pessoal. Clicar em iniciar sessão, a mesma coisa, tem o mesmo acesso. A diferença é que agora que eu tenho uma senha fixa, né? Vou fechar aqui. Uma outra maneira também interessante é no TeamView do computador remoto, você configurar a questão, né, que temos aqui de conexão com acesso não supervisionado, né? Se você clicar aqui, ó, você pode, por exemplo, clicar em avançar, você vai botar o nome do computador, né, e a senha para acesso a esse computador, ok? Então, você pode mudar o nome do computador, o nome vai aparecer numa lista de acesso para você. Aí você clica em avançar, aqui você pode criar uma conta do TeamView na hora, tá? Ele já cria essa conta para você, porque você vai poder gerenciar através do seu e-mail, né? Você vai colocar aqui seu e-mail e senha, automaticamente ele vai permitir que você possa acessar diretamente o computador. Não importa, não precisa decorar ID, não precisa nada. Se você já tiver uma conta, você clica aqui. E aí não tem problema, é só informar. Caso você não tenha, ele vai te dar a ID, certo? Por exemplo, eu vou criar uma conta aqui, certo? Vou determinar aqui, por exemplo, o nome do computador. Vou determinar aqui, deixar essa opção mesmo. Vou colocar meu e-mail e senha. Vou confirmar e vou avançar, ok? Após digitar o seu usuário, o seu e-mail, sua senha, clicar em avançar, é só concluir. Repare que ele vai aparecer aqui o computador para acesso, né? Então, ele já criou isso daqui, mas na verdade eu não vou acessar por aqui, eu vou acessar através dessa janela aqui, certo? Do outro computador que você vai acessar, ok? Se eu der um duplo clique aqui, ó, vê que ele diz, não é possível acessar seu próprio dispositivo, mas através do outro computador, através da sua conta de e-mail, você poderá acessar. Então você tem que iniciar sessão. Então basta colocar o seu e-mail e senha, ok? Que você vai conseguir acessar o segundo computador. Então eu vou digitar aqui meu e-mail e minha senha. Após digitar meu e-mail e senha, repare que agora eu estou conectado. Vou até minimizar a máquina virtual para a gente não ter confusão. Então repare que aqui aparece na minha lista o computador Rede 01, que inclusive eu poderia ter dado um nome a esse computador, depois ficaria até mais fácil. Se eu der um duplo clique aqui sobre ele, ó, ele vai me conectar ao outro computador, tá? Repare que eu já estou conectado, certo? Cliquei 2 vezes, né? Mas repare que eu não preciso ficar decorando nenhuma informação. Repare que eu consigo apenas botar no meu e-mail e minha senha, que eu cadastrei lá na opção lá de conexão não supervisionada, e eu consigo acessar isso em qualquer local, facilitando também a questão aí desse acesso, ok? Então fica essa dica aí, pessoal. Esse recurso é bastante interessante, não só para pessoas de suporte, mas também para pessoas que não têm tanta experiência nessa área, ok? Então até a próxima.